São Paulo descansadão, desde terça-feira, jogou no Morumbi, feliz, classificado, vai jogar domingo à noite. Quero saber, Alex, que time vai a campo? Contra o Galo reservaça. Depois eu vou falar do Galo. O Galo vai reservaço. Vamos manter a base desse time. A única dúvida que a gente pode trazer, de fato, é a possibilidade do Lucas ser titular na vaga do Rodriguinho, né? Ele tem sempre ali, o Rodriguinho joga e acaba entrando o Lucas na segunda etapa. O Lucas já está melhor fisicamente e ele pode acabar pintando nesse time titular. Mas até por conta desse descanso, né, de terça para domingo à noite, e depois ainda vai ter uma semana livre para trabalhar, já que o São Paulo não vai ter jogo no meio de semana, enfrenta o Cruzeiro no outro sábado, a expectativa da comissão técnica é mandar o que tem de melhor, tanto para o confronto contra o Atlético Mineiro, quanto para o confronto contra o Cruzeiro. A não ser, né, que a gente sabe, sábado, horas antes da partida ali, alguém pode apresentar algum desgaste e tudo, mas a expectativa é com o mesmo time que acabou conseguindo a classificação para enfrentar o Atlético Nacional. Então, o São Paulo vai 100%. Bom, estou colocando aqui uma enquete, porque isso me desperta sentimentos, digamos, conflitantes. Lucas Moura deveria ser titular contra o Galo? Eu acho até que deveria, mas não colocaria no lugar do Rodriguinho. Sendo muito honesto, o Rodriguinho jogou muito, né, contra o Atlético Nacional, está cada vez mais ganhando mais confiança, e vamos ser honestos, né? A partida de Lucas Moura contra o Atlético Nacional foi, óbvio, uma partida tensa, uma partida de jogo de mata-mata, em que o São Paulo ali precisava ainda mais fazer um gol depois que ele entrou, né? Pouco depois, né, o São Paulo acabou sofrendo o gol de empate, mas não foi o melhor jogo do Lucas Moura, Maurício. E aí é essa coisa, o Crespo sempre fala, todos podem ser titulares. Não vejo CPF, não vejo RG, não vejo nada. O que manda é a bola, o que manda são os treinamentos, o que manda é o momento. E vamos ser sinceros, o momento do Lucas ainda não é o ideal. Você colocaria o Lucas de titular e em qual posição, Maurício? Eu colocaria no lugar do Luciano. E faria um teste com Lucas e André Silva. Bom, queria entender do Alex, aí para além um pouco da informação, ontem a gente teve lá com o William, né, que é um jogador que inclusive mudou de posição, né, ele era, digamos, meio atacante, goleador, né, nos tempos de base do Palmeiras. E aí teve todas as questões físicas que ele teve, inclusive um problema grave aí de coração, teve parada cardíaca. Ele fala textualmente, eu morri 2 vezes, né, ou seja, teve 2 paradas cardíacas que sobreviver, inclusive dizem que, né, quando você tem algum problema desse tipo numa idade jovem, é ainda mais perigoso do que quando mais velho, mas e além de problemas de joelho. Então ele mudou as suas características para, digamos, se adaptar ao momento do corpo dele. Queria saber do Alex se ele vê também o Lucas Moura talvez fazendo algum tipo de adaptação, admitindo aí que seu corpo já não é mais o mesmo. Não estou falando nem só em relação ao joelho, né? A maldita cápsula lá do joelho. Mas também pelo fato de ser um jogador mais veterano, de não ter mais a mesma vitalidade, né? E tentar se preservar mais para poder ter uma regularidade, para ter uma sequência de jogos. O que você pensa a respeito disso? É a melhor posição mesmo para o Lucas jogar? A posição do Rodriguinho, ou Alex? Eu acho que pode ser útil ele jogar ali, mas eu acho que o Lucas deveria brigar por espaço atuando como dupla de ataque, até para essa questão de preservação. O Lucas, ele é um cara que ele gosta de ter uma liberdade, então acho que ele, sendo uma dupla de ataque, seja com o Luciano, com o André Silva, eu acho que ele poderia ter essa liberdade, só que sem um papel de um meio-campista que é importante, que é na armação de jogadas. Até você falou que ele não entrou bem contra o Atlético Nacional. Eu vou além. Eu acho que nas 4 partidas que ele jogou, ele ainda, na minha visão, não convenceu o suficiente para se tornar titular. Ele teve ali, das 3 partidas, a melhorzinha foi contra o Sport, que ele fez um golaço de cabeça, só que jogando, atuando, ele fez uma partida razoável. Não foi uma partida, meu Deus, ele precisa se tornar titular agora.
Então, acho que ele ainda precisa um pouco mais de ritmo, merecer, entre aspas, esse espaço, e acredito que ele deve brigar mais por uma função de segundo atacante. Acho que o Crespo está testando, né, nos 2 primeiros jogos, colocou ele como segundo atacante, depois agora colocou ele como meia. Eu vejo mais o Lucas brigando por essa posição. E aí você vai ter que fazer testes, encaixes, para você, como o Maurício falou, nesse jogo você poderia testar o Lucas e o André Silva para ver como que eles vão se entrosar ali no ataque. Em algumas partidas, por exemplo, fora de casa, você pode testar Lucas e Luciano, mas eu acho que eu vejo bem mais o Lucas atuando como esse segundo atacante do que propriamente como meio-campista. Gosto mais das características do Rodriguinho como meio-campista, que organiza o jogo, que aproxima com o Marcos Antônio. O Lucas vai muito mais para o trabalho individual, e acho que ele pode fazer isso melhor atuando como segundo atacante, que hoje é a vaga do Luciano, e aí vai ter que brigar por esse espaço, não tem jeito. Então acho que sim, acho que eu não vejo mais o Lucas como ponta, acho que já com o Zubeldia eu já não gostava dele como ponta, como ele já foi muitas vezes na carreira, e como 10 ali eu ainda tenho algumas considerações, eu vejo bem mais hoje o Lucas brigando por espaço como dupla de ataque. Bom, Maurício, e também, acho que vocês falaram um pouco no início da live, peço desculpas por não ter pegado os minutinhos iniciais, mas parece que o Wendel voltou a treinar, e pode ser que seja opção aí para o jogo de amanhã, não sei se titular, Maurício. Será que vai para o banco, Alex? Então, eu acho que ele não vai para o banco para esse jogo. Eles vão ter uma cautela maior. Tanto é que o Nicolas, inclusive ficou no banco na partida de Libertadores, ele continuou treinando com o grupo. Então é uma sugestão mesmo de que o Nicolas continue no banco contra o Atlético e o Wendel possa ficar um pouquinho mais de fora para ele ter mais uma semana de treinamento para voltar contra o Cruzeiro. Eu não descartaria completamente ele para o banco, mas eu acho bem difícil. E olha, a gente está falando aqui, Ale, veja que coisa boa, né? Que mudança de perspectiva. Aliás, nossa, graças aos céus que o time passou. Se o time tivesse passado, ia ser uma depressão, a gente ia estar aqui tudo xoxo, num chororô, uma desgraça, porque já não dá mais para almejar. Será que ia ter nada além de no máximo um G4, né, no brasileiro, e os reforços chegando, e os caras se recuperando? Passamos, tem quase um mês para o jogo, então as perspectivas, tudo muda, né? O horizonte se abre. E olha só, nós estamos falando de botar o Lucas aí e deixar o Luciano esperando um pouquinho. Nós temos o Lucas para entrar, a gente tem o Ferreirinha, o Henrique, vamos chamar ele só de Henrique, né? Henrique do Carmo, pô, parece uma coisa meio, né? Sei lá, né? O ministro Henrique do Carmo, o Henrique para entrar, tem o Luca que está voltando também para o ataque, o Ferreirinha já falei. E fora esses dois aí que precisam mostrar serviço, né? O Tapia e o Dineno. Isso tudo então vamos lá. Ó, gostei disso. Vamos mexer aqui. Inclusive, nós não temos mais o Lucas Ferreira, então eu vou botar só Lucas, né? Não tem mais Lucas Ferreira, pode ser só Lucas, certo, Maurício? Pode. E daí, que mais? Para o meio campo, o Bobadilha e o Marcos Antônio são os titulares, mas nós temos o Pablo Maia, aí temos o Alisson. Temos o Luan de volta, aí mesmo o Negruti está ali. Para meia, essa é a posição mais carente, porque o Oscar, eu não sei se o Oscar vai estar à disposição aí daqui a 3 semanas, eu tenho dúvidas, tá? Mas o Oscar voltando, tem o Rodriguinho e tem o Oscar. Trago informação, Maurício, nesse sentido. Diga. Oscar, ele não consegue nem andar direito na bicicleta ergométrica. Ele tem muitas dores ainda em função das fraturas, né, nas vértebras. Uma pessoa do São Paulo me falou que é muito improvável que ele volte, e eu acho que é bem provável que ele volte, inclusive, para o confronto de quartas de final contra a LDU. Ele não está conseguindo nem fazer manutenção física sem dor, Maurício. Quiçá jogar, se movimentar a coluna, né? Então é uma pouca confiabilidade, né, física aí o Oscar. Então, essa é a posição mais carente, né? Com a ida do Matheus Alves, só tem o Rodriguinho, mas felizmente tem o Rodriguinho, né? Que bom, que recuperação desse jogador aí. Então, essa é uma posição crítica, com essas características. Na lateral esquerda, o Wendel está voltando, então é o Enzo, o Wendel e aí sim o Patrick como terceiro. Na direita, Cedric, Mailton está chegando e ainda tem o Mike. Para zaga, Mailton e Tolói ainda não foram bidados, né, Alex? Não, o Tolói foi.
Tolói foi. O Tolói foi, vai para o banco, o Mailton ainda não, mas vamos aguardar, né? Da última, na vez do TAP, a gente fez a live aqui, ainda não tinha bidado, depois bidou. O Mailton a gente vai ter que esperar ainda, mas o Tolói já tá bidado. Tá certo. Maurício, e o Galo, ó? Só terminando, Ale, para a zaga, então, temos 3 aí, o Arboleda vai voltar e o Tolói vai voltar. Então, são 5 zagueiros, o Tolói bidado e o Arboleda já está voltando. E o Rafael precisa dar um pouquinho mais de confiança para o Yang, né, para ser o goleiro reserva, não tem por que a gente desistir do Yang só porque ele cometeu uma falha. Então, você tem uma perspectiva e um panorama totalmente diferente agora de elenco, né? Está distante de Flamengo, de Cruzeiro, de Palmeiras? Está. Mas, tirando esses 3, São Paulo tem competitividade agora, né, para pensar, para almejar, seguir adiante em Libertadores e, quem sabe, chegar ao G4 no Brasileiro. Bom, vamos falar então como vem o Galo no domingo. Tem aqui as informações do suspenso, Maurício. Hulk, Coelho, Júnior Alonso e Dudu. Eles até viajaram, estão vindo aqui para São Paulo junto com o elenco, mas não vão jogar porque estão suspensos. O Cuca vai poupar ainda mais pensando no clássico mineiro do meio de semana contra o Cruzeiro, Maurício? Dá uma lista aqui. Lianco, lesão na coxa. Saravia, lesão, perna direita. Hulk já falou, Coelho já falou, Alonso já falou, os 3 suspensos. Bernard tá fora. Dudu também suspenso pelo STJD. O Patrick, lesão lombar. Cadu, Caio Maia, são outros aqui. O Cuca chamou para essa partida 2 caras lá, 2 nenéns da base, 2 nenéns, tá? O meio atacante Izep e o zagueiro Vitão, ele chamou lá da base. Então, olha, 3 pontos de qualquer jeito, não tem nem que, né, admitir qualquer outra coisa que não Ou 3 seja, pontos, hein?